Tá Conseguiu botar para transmitir, foi? Uhum. Eu transmiti a tela. Material, a gente vai morar, vamos passar rapidinho aqui. O conteúdo já é de domínio da gente. É praticamente chover no molhado. Amém? Morar? Bora aí. Nosso Deus e Pai, nós queremos bem dizer ao Senhor nessa noite, te render graças, Pai. Nesse momento especial, clamar ao Senhor por essa oportunidade, Senhor, de nos reunirmos aqui de forma online. Também agradecer ao Senhor, Pai, pela tua bondade sobre nossas vidas. Em especial agora, Pai, clamar ao Senhor pela vida, pela saúde do nosso irmão Maxwell. Rogar ao Senhor que a tua graça, Senhor, o bálsamo do teu Espírito Santo, Senhor, venha sobre a saúde física, emocional, espiritual, Deus, teu filho, e para a glória do teu nome, ele possa sentir a restauração do tudo que ele tem sentido, Senhor, e que o Senhor seja glorificado, Pai, mediante a tua ação, Senhor, na vida dele, por tudo aquilo que o Senhor venha a fazer, Pai. Nós te rendemos graças, Senhor, e louvamos o teu santo nome nessa noite. É o que pedimos, Senhor, e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Bom, como eu disse, o assunto é chover no molhado. E o conteúdo da... Vai abrir outro? Abriu outro. Esse é o meu roteiro. Deixa eu pegar aqui para retransmitir só ele lá. Eu vou pegar. Ajude. Isso. Pronto. Agora eu volto lá. Dou Ctrl Lula, né? Que é o Ctrl L. Agora quem controla o Lula? Nem a Janja. Bom, vamos lá. Está gravando. É a Janja? Nem a Janja controla o Lula. Peraí, cadê o... Não, mas é isso aí mesmo. A lição de hoje, a proposta, a lição 6, ela vai trabalhar agora o capítulo 6 de Romanos, com o tema das correntes à luz. E aí, a virtude a ser trabalhada é a virtude da santidade. Na revista está a partir do capítulo, da página 36. Texto base, texto-chave, Romanos 6, 1, 2 e 22. E aí, eu vou pegar agora aqui para ler, Romanos capítulo 6. Romanos, capítulo de número 6. Os versículos-chave. 1. A revista fechou para me ajudar. E abrir de novo. Pronto. Versículo 1, 2 e 22. Diz assim: Pois bem. Peraí, tô até postar no aplicativo aqui, tô demorando. Romanos 6. Romanos capítulo 6, versículos 1, 2 e 22. Deixa eu dizer assim. Versículo 1. Pois bem, devemos continuar pecando para que Deus mostre cada vez mais sua graça? Versículo 2. Claro que não. Uma vez que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Versículo 22. Agora, porém, estão livres do poder do pecado e se tornaram escravos de Deus. Fazem aquilo que conduz à santidade e resulta na vida eterna. Por que pensar um pouco sobre isso aqui? Primeira coisa, se a graça de Deus, pensando aí dessa forma aí na provocação, tá? Se a graça de Deus é tão abundante, por que a gente não continua pecando para que ela transborde ainda mais? Uma pergunta para mim, repete aí.
É o que está na tela, projetado. Se a graça de Deus é tão abundante, por que a gente não continua pecando para que ela transborde ainda mais em nós? Deixa eu entender. Assim, talento, viu? Deixa eu olhar aqui de novo. Peraí, viu? Vamos lá. A graça de Deus ela é abundante, não é? Não, deixa eu ler a pergunta. Eu tô assim, talento hoje. Não continuo pecando. Ah, entendi. Entendeu? Por que ele continua pecando? Não. Que quer dizer assim, quanto mais a gente peca, mais abunda a graça de Deus, né? Assim, É. o texto aí no sentido não é que a gente continua pecando para a graça transbordar. É no sentido de que a graça de Deus é tão infinita que, independentemente se a gente peca, a graça dele já pagou o preço, não é assim? É. Então, Mas não é que você vai viver pecando, né? isso. O que é que Paulo está querendo tratar no capítulo 6 de Romanos? Ele começa tratando a raiz do problema, tá aí do outro lado, né? Esse raciocínio de que precisava pecar para que a graça continuasse sendo derramada já estava presente ali na Roma no século I, entre gentios que deturpavam a mensagem da liberdade da lei para justificar a libertinagem. Então, Paulo ele está agora corrigindo isso, né? Veja, dessa forma, quando a gente pensa sobre esse tema, o que é que aconteceria conosco? Como nós responderíamos se alguém nos perguntasse se um cristão verdadeiro pode pecar? Qual seria a nossa resposta em uma frase curta? Como é que nós conseguiríamos, ou como é que nós responderíamos a uma pessoa que nos pergunta se um cristão pode pecar? Pode, De uma mas não forma, deveria. numa construção. O cristão, ele pode pecar Pode por causa da inclinação da carne. porque está preso a um corpo ainda pecador, a Inclinação da uma carne. carne Não deve. feita carne, né? Então, um cristão ele pode pecar, mas ele não Não é o, não, nem não, que não é o, pecar, né? Ele não não é o ponto de deve, permissividade. ele não deve pecar. Não é o pódio de permissividade. Ah, você pode pecar. Não. Ele pode pecar da possibilidade de pecar por conta da condição dele. É aquela coisa, ele não deve pecar. Ele pode errar, até pode, mas ele não deve pecar. É uma coisa que o cristão ele deve fugir. E É isso, Tiago é Pedro que fala que não pequeis, mas se por acaso tu pecou, sabe que tem um advogado junto ao Pai, que é Cristo Jesus. Ou é Pedro ou foi que falou isso? mas aí, ó, avançando, né? O contexto base da falsa lógica da época que Paulo está combatendo, a revista, depois você puder ler, você vai ver, ela começa com essa pergunta, né? Ela vai lá, como você tem lidado com esses momentos sem perder de vista a jornada da santidade que Deus lhe chamou para viver, tendo em vista o aperfeiçoamento, a caminhada cristã contínua, que é marcada por desafios e quedas. Então, como é que nós estamos fazendo esse processo, né? E aí vem essa ideia, se a graça de Deus ela é tão abundante, porque a gente não continua pecando para que essa graça aumente ainda mais. Parece loucura, o raciocínio existia lá em Roma, como a gente já falou, no meio desse grupo, e a ideia é quase como se a cultura do eis alguma coisa que vemos hoje nas redes sociais já tivesse raiz na Roma antiga. Ah, eu sou ex isso, mas eu nunca fui ex alguma coisa. Eu tenho ainda essa prática. Ah, eu pequei isso, eu pequei aquilo, como se houvesse um inventário de pessoas
que buscassem experimentar todo tipo de pecado, para dizer bem assim, como eu experimentei todo tipo de pecado, eu tenho a maior graça, a graça é mais abundante sobre a minha vida. E aí é nesse Acontece tipo... isso nos pastores, né? Também. Nessas igrejas, quanto mais desgraça for a vida do homem, meu amigo, aí, pô, você sair. Tem até aquele caso, né, do cara, eu levei não sei quantos tiros, morri não sei quantas vezes, Exatamente, fui ressuscitado exatamente. quantas vezes. Eu já fui no topo do bruxo de não sei o quê, eu já fui 23º grau na maçonaria, eu já fui no não sei o que, da ordem de não sei o quê, já fui. Tem um cara falando assim mesmo, pô. Mas, Eu vou mas procurar aí, o vídeo de pregação do cara falando isso. é, mas aí Paulo, ele tá buscando no capítulo 6 desmontar a ideia, essa ideia da escravidão. Por quê? A ideia da liberdade, né? Que, no caso, não da... Como é que eu formulo aqui? Não da escravidão mais do pecado, mas agora da escravidão a Deus, que é o versículo 22 do capítulo 6. A antiga escravidão, que é a escravidão do pecado, é a que o homem vive no estado de pecado, ou seja, que ele vive preso ao pecado. O ato de pecar é comum à natureza do ser humano, do homem. E aí a Bíblia mostra que os salvos eles também falham. Pedro negou a Jesus. Os coríntios eles tinham problemas graves de conduta, mesmo sendo cheios de dons e talentos, mesmo sendo uma igreja próspera, né? É tanto que, quando você vai ler as duas cartas, né? A primeira carta, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, a primeira carta é uma carta de repreensão em amor. Ele começa lá falando, ó, vocês são isso, vocês são aquilo, mas vocês são a igreja de Deus. A segunda carta já é uma carta de defesa do apostolado dele também, mas uma carta de reconhecimento ao povo. E aí, existe uma diferença entre um cristão pecar e o cristão viver em pecado. A diferença crítica é que o cristão ele pode tropeçar por habitar em um corpo mortal sujeito à carne, como a gente já falou lá no início. Mas ele nunca aceita viver em um estado de pecado. O verdadeiro cristão ele rejeita viver em um estado contínuo de pecado, ele busca não viver. E aí ele monta sentinelas, muros, estratégias pessoais para não ser mais vítima do prazer do pecado. É o Porque sermão da montanha, né? é É o que Jesus falou ali. Se o olho te faz pecar, isso. Por quê? arranca. Porque Se ficar o, corta. Claro que vai arrancar o olho e ficar a própria mão, né? Mas o sentido é esse. Então, Paulo vai usar a metáfora da escravidão, né? No direito romano, a morte extinguia qualquer contrato com o antigo senhor. Morrer em Cristo significava, então, que o pecado perdeu a autoridade legal sobre nós. Então, Paulo está fazendo usando essa metáfora. Interessante isso, viu? Hã? Interessante isso, esse ponto aí. Ele está usando a metáfora da escravidão, a antiga escravidão. Quem era o nosso Senhor? O pecado. O que o pecado gerava em nós? A morte final. Como Nosso agora... direito, Oi? nosso direito ele herda isso, né? É. A morte, ela extingue a obrigação. Aí, se o cara morreu, foi dado como morto, depois ressuscitou, a dívida volta? Então, tem discussão, viu? Tem relato aí. O cara foi dado como morto, foi feito sertão de óbito, só que o cara, na hora do enterro, o cara ressuscitou. O cara levantou de novo lá. E agora, E uma agora? nova questão. É, Morrer com Cristo, então, significa que o pecado perdeu a autoridade legal sobre nossas vidas. Por quê? Porque quando nós morremos com Cristo, o poder do pecado de nos aprisionar, ele perdeu-se, ou seja, o pecado ele tende a perder a força em nossas vidas quando verdadeiramente nós morremos com Cristo, né?
E aí, se Paulo usa a metáfora da escravidão, então vem a diferença, né, de escravos a servos da justiça. E aí vem a ideia do pecado como um invasor e não como o nosso dono. O pecado deixa de ser o dono da casa e passa a agir como um invasor indesejado que incomoda profundamente o cristão. Não existe um crente verdadeiro que consiga estar em paz enquanto está em pecado. Cristão Não, verdadeiro não fica. Não fica, é impossível. não fica. É É impossível que isso aconteça. impossível, é impossível. Você não fica em paz. Você fica em guerra. Primeiro você está em guerra contra Deus. Você está em guerra contra as pessoas à volta de você. Está em guerra contra tudo. Você fica uma pessoa complicada. E é isso que Paulo tem tentado no capítulo 6 desmontar, né? O apóstolo Paulo ele desmonta a lógica do vamos pecar mais para que venha mais graça sobre nós, mostrando que o cristão morreu para o pecado, morreu em Cristo. E aí surge uma dúvida que a revista levanta. De novo, se a gente morreu para o pecado, por que nós ainda caímos? Aí a Bíblia vai nos mostrar que esses salvos falham, como a gente falou, Pedro, os crentes em Corinto, entre muitos outros. E Todos aí falharam. e entra a chave da lição, e nós vamos falhar. E entra a chave da lição, tá? Qual é a chave da lição? A chave da lição é que existe uma diferença enorme entre o ato de pecar e o estado de viver em pecado. Por isso que Paulo usou a metáfora dos escravos no mundo romano, que quando o escravo morria, qualquer dívida ou obrigação com o antigo senhor era legalmente extinta, era o fim de um contrato absoluto. Quando nós passamos a caminhar com Cristo, a nossa lealdade fundamental mudou também, e o pecado deixou de ser o dono da casa e passou a ser um invasor indesejado, essa ideia que está aí na tela agora. Então, o cristão pode até tropeçar e cair, porque habita nesse corpo mortal sujeito às fraquezas da carne, mas ele nunca deve aceitar viver em um estado de pecado. Estado de pecado não condiz com o cristão verdadeiro. Por quê? Porque o Senhor dele, o Senhor do verdadeiro cristão, não é mais o prazer do pecado. O Senhor, né? O Senhor dele agora é aquele que tira o pecado do mundo, é Jesus. E aí vem a questão do motor da santidade. Quem é o motor da santidade? O motor da santidade são duas características que o cristão tem que ter. A primeira característica é a gratidão. Tá? A obediência não nasce de uma obrigação fria. Presta atenção. Eu não peco porque eu sou obrigado a não pecar. Não é isso. Eu não peco, ou eu fujo do pecado, porque eu sou grato a Deus em Cristo pela profunda libertação alcançada. Então, porque Cristo me libertou do poder do pecado, como forma de gratidão, eu fujo do pecado. Então, não há perspectiva legalista. Eu não posso viver uma perspectiva legalista. Eu tenho que viver uma perspectiva de gratidão. E aí muda a nossa perspectiva. Porque se eu tenho medo do pecado, porque o pecado me coloca no inferno, eu estou vivendo com medo. E não é o medo que deve nos nortear. Deve ser o contrário. Deve ser a gratidão. Então, o pecado se apresenta a mim. Eu rejeito o pecado porque Cristo, que eu sou grato porque Cristo morreu por mim para pagar o preço da minha liberdade do poder do pecado. Então, a obediência ela não nasce de uma obrigação fria, mas a gratidão profunda pela libertação alcançada por Cristo. E o segundo combustível aí desse motor é tá aí preservação, né? Que na verdade, né, essa preservação ela não vem de nós, ela parte ela vem pelo próprio Deus nos preservando. Veja, o que é que nos impulsiona melhor a lutar contra o pecado? A revista ela traz alguns perfis, tá?
os perfis que tiveram um resgate dramático na fase adulta, e aí vai falar sobre aquelas pessoas que tiveram a sua vida na Cristolândia, mas que antes passaram pela Cracolândia. Nós temos aí algumas pessoas ao nosso redor que tiveram essa experiência. E aí vai falar sobre a gratidão deles transbordando em ação quando eles vão lá e assumem um ministério, assumem uma vocação, e ainda o segundo tipo de pessoa, gratidão e preservação, que é aquela pessoa que cresceu na igreja desde o berçário e teve uma conversão na infância. E aí, nós provavelmente nós não somos nem dos que foram para a Cracolândia, nem dos que foram criados de berço no Evangelho. Mas nós estamos aí no meio desse processo de pessoas resgatadas aí quando adultos, em vidas desregradas. Talvez nós não caímos na Cracolândia, mas nós caímos em pensamentos vãos, nós caímos em atitudes erradas, nós caímos em relacionamentos desregrados, nós caímos em uma série de coisas que... Nós caímos na Babilônia. E muitas outras coisas mais. Então, a nossa Babilônia deve ser imensa, porque nós somos preservados das ruínas e do sofrimento que o pecado causa. Na verdade, muito mais que preservar, nós fomos removidos dessa ruína, e por isso nós não podemos ficar tristes, porque nós não temos uma experiência como esses têm e que fazem dela uma experiência exuberante. Em todos os casos, as pessoas que tiveram que tem o pior, vamos dizer assim, testemunho passado, o motor da santidade, o combustível ou aquilo que deve conduzir à santidade, ou seja, do abandono total do velho homem para essa nova natureza, é a gratidão. E a recompensa disso tudo, no final, não serão bênçãos materiais, como alguns acabam usando isso para obter lucro, né? Porque eu era bruxo de não sei quem, eu posso revelar para você as bruxarias que fizeram para você, e uma série de coisas mais. O privilégio, né? A recompensa dessa preservação e dessa mudança de senhorio, dessa mudança de status, de uma pessoa debaixo do domínio do pecado para uma pessoa debaixo do senhorio de Jesus Cristo, é que, no fim, nós seremos canais de bênção. E não só receberemos o dom gratuito da vida eterna, mas também poderemos aí levar outras pessoas também à vida eterna. Por quê? Porque existe uma recompensa na nova vida. E a recompensa da nova vida é essa de Romanos 6:23. Que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, ao apresentarmos nossos membros para servir a justiça, ou seja, as nossas mãos, os nossos pés, a nossa mente, o nosso corpo como um todo, tornamos-nos canais de bênção e influência transformadora na vida dos que nos cercam. É como eu consagro a minha vida ao Senhor que faz com que as pessoas ao redor enxerguem o Cristo que nos resgatou. Portanto, a recompensa, como já foi dito, ela não é material, mas o reconhecimento de Deus e o fruto de uma existência ressignificada. Ressignificar a existência. Antes nós vivíamos para o prazer do pecado. Hoje nós vivemos no prazer da escravidão de Cristo, de ser escravo de Cristo, de viver o cumprimento daquilo que ele nos mandou. Ontem à noite, durante o nosso momento de oração, que virou mais um momento de aconselhamento, né? A gente falou um pouquinho sobre a questão da ansiedade, da depressão, da ideação suicida, do burnout. E aí eu tracei um perfil
que já era algo que eu vinha observando e que talvez eu comece alguns estudos para lá na frente, quem sabe alguma coisa a mais, um outro curso que eu vá fazer, é que eu entendo que a cura para certas demandas emocionais, elas começam a partir da compreensão correta da grande comissão. Primeiro porque o cerne da vida cristã é a grande comissão. Na grande comissão, nós temos a maior promessa de Jesus Cristo. E esse que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Depois nós vamos ver o Salmo 126, quando o salmista diz: aqueles que semeiam chorando, que saem chorando e semeando semente, retornarão com cânticos de alegria com seus feixes, com sua colheita, né? Aqueles que plantam a semente plantam chorando, voltam alegres cantando por conta que colheram. E aí, por fim, porque eu afirmo que esse processo de cura emocional que evita alguns processos passa pela grande comissão, porque em Mateus capítulo 9, versículos 35 em diante, Jesus vai dizer, fazer essa correlação com a ceifa, né? Os campos estão brancos, as sementes foram plantadas, agora nós precisamos sair a colher. Orem, porque a colheita é grande, a obra é grande, mas há poucos ceifeiros. Peça ao Senhor da Seara que envie o ceifeiro. Essa ligação, né, é de entender que essa nova vida, né, essa graça que nos alcançou e que nos dá um privilégio de viver essa recompensa da nova vida, é o que vai nos levar, portanto, a viver uma jornada de santidade por meio da gratidão e daquilo que Deus faz para nos preservar. E aí eu vim nesse meio mundo de coisa que eu falei aqui, eu disparei aqui agora. Se há alguma pergunta, senão nós vamos encerrar. E aí encerrar apontando para a lição. Tá? Na lição, na última página, vai ter aí a virtude da santidade, né? Desafios para a minha jornada de santidade. E aí tem algumas perguntinhas que depois, se puder visitar lá, tá? Nessa sessão, a primeira pergunta é: onde estou hoje espiritualmente? Onde estou hoje espiritualmente? Quais áreas de lutas na minha vida, pensamentos, palavras e hábitos eu quero enfrentar com mais firmeza nos próximos meses? Ou seja, eu quero, né, lutar contra pensamentos, ideações, palavras, fofocas, hábitos que não são hábitos saudáveis, hábitos que produzem a santidade de Deus na nossa vida. Quais práticas espirituais quero fortalecer? E aí, por práticas espirituais, é até importante lembrar o que é uma prática espiritual: a oração, a leitura bíblica, a memorização de versículos, a evangelização, que é o compartilhar, o jejum, a anotar, até o anotar um sermão que você está ouvindo, é uma prática espiritual, entre muitas outras, mas essas que eu citei são práticas básicas que podem nos ajudar a desenvolver a santidade, tá? Do diabo nós resistimos, mas do pecado nós devemos fugir por causa do seu alto poder viciante, tá? Então, depois, Max, se puder, visita lá o conteúdo da revista, dá uma olhada direitinho lá, e aí segue com a resposta e vamos Vou não caminhar olhar. para a glória de Deus. É o quê? Vou não olhar. E A cabeça tá deixando, não. Tá gravado isso aqui, depois você vai lá e olha.
Deixa eu parar o compartilhamento aqui. Pronto. Vamos orar encerrando? É para orar? Se quiser, pode orar. Agradeço. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado por esse momento, apesar das lutas, dos problemas pessoais, de saúde, enfim, o Senhor sabe, todos nós passamos. O Senhor nos permite estar aqui mais uma vez, aprendendo um pouco da Tua palavra. Obrigado por isso. Abençoa aqueles também que não puderam estar presentes. O Senhor conhece cada pessoa, o coração de cada um, as necessidades. Abençoe-os. Cuida também do David, da família David. Cuida daqueles pais que precisam ser cuidados nesse exato momento. Não desista de nós. Trabalhe em nosso interior essa proximidade, essa noção que precisamos buscar, essa santificação todos os dias, para que nós possamos, Pai, ter paz. É impossível termos paz afastados ou em rebelião contra Ti. Mantém-nos santificados. Obrigado por tudo, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Então, até a próxima lição. Eu vou encerrar aqui a gravação. Se